Olá a todos, eu sou o professor Luiz Henrique Franco, aqui do Departamento de Bioquímica e Imunologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Eu gostaria de apresentar para vocês, a partir de agora, os resultados encontrados na nossa pesquisa, que foi financiada pelo edital universal da FAPEMIG. O título do trabalho é Mecanismos imunológicos mediados pela ubiquitina ligase SMURF1 na resistência do hospedeiro contra infecções por patógenos intracelulares. Então, esse trabalho visa entender como que o nosso sistema imune atua para combater as infecções por patógenos intracelulares. E o nosso foco da pesquisa é essa proteína chamada SMURF1, que o nosso grupo já tem estudado e trabalhado nos últimos anos. Eu agradeço desde já, então, o interesse de vocês por estarem assistindo ao vídeo, né, e também para conhecer os resultados do nosso trabalho. SMURF1 é uma proteína expressa em todas as células do nosso organismo e a principal função dela é promover a ubiquitinação de substratos intracelulares para posterior degradação mediada pelo proteassoma. Então, SMURF1 é uma proteína que regula a função de outras proteínas celulares, né? E ela pode participar de diversos processos biológicos. De fato, vários trabalhos na literatura já mostraram que SMURF1 é importante para promover a degradação de substratos celulares relacionados com desenvolvimento ósseo, proliferação, migração celular e até mesmo ela pode estar relacionada com o desenvolvimento de cânceres. Dentro do sistema imunológico, trabalhos também já demonstraram que SMURF1 pode promover a degradação de substratos relacionados com vias de inflamação e também o controle da replicação de patógenos intracelulares, como é o caso do Mycobacterium tuberculosis, que o nosso próprio grupo também já demonstrou há alguns anos atrás. Então, nós acreditamos que SMURF1 também pode estar relacionado com o controle de respostas inflamatórias e microbicidas de outros tipos de infecções além da tuberculose. Então, para expandir o nosso conhecimento sobre as funções de SMURF1 na resposta imunológica, os objetivos desse trabalho foram avaliar como que SMURF1 regula a resposta inflamatória e microbicida de macrófagos infectados com Salmonella typhimurium ou com beta-coronavírus. Os macrófagos, pessoal, são células muito importantes na resposta imune que atuam na eliminação de diversos tipos de infecções. Então a ideia foi entender como que SMURF1 atua nessas células para poder regular a infecção pela Salmonella ou pelo beta-coronavírus. O segundo objetivo foi então utilizar modelos de animais infectados tanto por Salmonella quanto com beta-coronavírus e entender qual que é o impacto ou qual que é a função do SMURF1 nesses tipos de infecções, né, quando a gente estuda os modelos de infecções mais naturais. E por último, a gente foi tentar entender como que a inibição farmacológica de SMURF1 afeta a resistência à infecção por Salmonella em animais infectados também. Bom, então vou mostrar para vocês agora os resultados do nosso primeiro objetivo, que foi avaliar a importância de SMURF1 na regulação da resposta inflamatória e da capacidade microbicida de macrófagos. Então, no primeiro modelo, nós infectamos com Salmonella typhimurium e nós utilizamos macrófagos derivados de animais deficientes de SMURF1, ou seja, esse macrófago ele não tem SMURF1 dentro dele. Qual que é o efeito da ausência dessa proteína quando essa célula microbicida é infectada com a salmonela? Nós observamos que na ausência de SMURF1 houve uma reduzida secreção de TNF, interleucina 6 e óxido nítrico, que são fatores inflamatórios muito importantes para o processo de controle da replicação do patógeno. Apesar disso, nós observamos que houve uma reduzida replicação da bactéria dentro desse macrófago deficiente de SMURF1, ou seja, quando a gente tira a proteína SMURF1, a bactéria ela tem mais dificuldade de se replicar dentro do macrófago. Nós vimos também uma reduzida ativação da via das MAP quinases, que são proteínas importantes para sinalizar o reconhecimento e a presença da bactéria dentro do macrófago infectado, mas também nós vimos que isso não afetou a viabilidade celular, ou seja, sem SMURF1 as células elas sobreviviam de maneira igual às células não infectadas. Porém, quando a gente utilizou um outro modelo de infecção por patógeno intracelular, que foi o beta-coronavírus, nós observamos que na ausência de SMURF1 houve, diferente do que a gente observou aqui com a bactéria, houve uma elevada secreção de fatores inflamatórios como TNF, CXCL1,
houve uma reduzida replicação viral dos beta-coronavírus dentro dos macrófagos deficientes de SMURF1 e houve uma reduzida viabilidade celular. Então, esses dados mostram que o SMURF1 ele é uma proteína que ele pode trabalhar, né, ou atuar de maneira diferente dependendo do tipo de micro-organismo, né? Ou ele pode ser um fator que ele vai estimular uma resposta inflamatória, ou ele pode mesmo até reduzir a resposta inflamatória e a contenção da infecção, dependendo do tipo de patógeno. Bom, uma vez que nós observamos, né, os resultados de células infectadas com aqueles dois micro-organismos, o próximo passo da pesquisa foi avaliar qual que é o efeito de SMURF1 em animais infectados com aqueles dois patógenos, né? O que acontece com o animal quando ele não tem SMURF1, né? E a gente pode entender melhor a função dessa proteína. Então, no primeiro modelo experimental, nós infectamos animais deficientes de SMURF1 com a bactéria Salmonella typhimurium. E aí, de maneira similar ao que a gente observou lá nos macrófagos infectados, nós observamos também que esses animais eles têm uma reduzida produção de fatores inflamatórios como o TNF, a interleucina 6, CCL2 e interferon gama. Apresentaram também uma reduzida replicação bacteriana tanto no fígado quanto no baço, um menor dano tecidual no fígado e no baço também, e houve uma maior sobrevivência. Ou seja, os animais, quando eles não têm a proteína SMURF1, eles respondem sendo mais resistentes à infecção, controlando melhor a replicação bacteriana nos órgãos infectados, né, os órgãos alvo da infecção, como o fígado e o baço, e eles também têm um reduzido dano tecidual em decorrência dessa resposta inflamatória. Então, esses resultados foram bem condizentes com o que a gente encontrou lá nos macrófagos infectados, que eu mostrei para vocês anteriormente. Quando a gente olha a infecção de animais com beta-coronavírus, nós observamos um resultado um pouco diferente. Nós vimos que os animais, ao invés deles serem mais resistentes, eles foram muito mais suscetíveis à infecção por esse beta-coronavírus. Eles apresentavam maior carga viral nos pulmões, eles tinham maior dano tecidual no fígado, né? E provavelmente eles tinham uma resposta inflamatória mais exacerbada, uma resposta sistêmica. Então, esses resultados in vivo que nós encontramos, eles de certa forma concordam com aqueles resultados in vitro que eu mostrei no slide anterior, né? Então, o SMURF1 ele tem uma capacidade diferencial de atuar dependendo do tipo de infecção, né? Regulando tanto a resposta inflamatória quanto a capacidade microbicida das células do sistema imunológico. E por último, para a gente entender então se SMURF1 poderia servir como um alvo de desenvolvimento de novas drogas terapêuticas, nós utilizamos aquele mesmo modelo de animais infectados com a Salmonella typhimurium, só que agora são animais normais que apresentam a proteína SMURF1 dentro deles. E aí nós então infectamos esses animais com a Salmonella e depois tratamos esses animais com uma droga chamada A01, que é uma droga inibidora da atividade de SMURF1. Então, como nós vimos que animais deficientes de SMURF1 são mais resistentes à infecção, será que se a gente inibir a ação de SMURF1 em animais normais, esses animais também vão ficar mais resistentes à infecção? E de fato nós vimos que os animais infectados, eles têm uma reduzida produção de mediadores inflamatórios, uma reduzida replicação bacteriana tanto no fígado quanto no baço e um menor dano tecidual no fígado e no baço, indicando que esses animais de fato ficam mais resistentes à infecção por salmonela quando a gente trata com uma droga inibidora de SMURF1. Então, a ideia aqui é expandir esse conhecimento, né, esses dados em estudos futuros para tentar desenvolver drogas ou novas estratégias terapêuticas para tratar essas doenças causadas por infecções bacterianas, como é o caso da salmonela. Bom, como conclusões desse trabalho, nós mostramos que o SMURF1 é uma proteína muito importante para promover a regulação da resposta inflamatória e antimicrobiana, tanto de macrófagos quanto de animais infectados por micro-organismos intracelulares. E nós vimos resultados semelhantes também de SMURF1 na resistência do organismo contra infecções, quando a gente usa modelos de animais infectados. Então, isso sugere para a gente que SMURF1 é uma proteína que tem uma participação importante na regulação do processo inflamatório e microbicida, mas isso depende do tipo de infecção que o organismo está lidando, né? No caso, nós estudamos infecções bacterianas e infecções causadas por vírus, mas esses estudos precisam realmente serem mais expandidos no futuro para a gente poder entender
né, exatamente qual que é a participação do Smurf1 nesse processo. E de maneira muito interessante, nós encontramos que a inibição farmacológica de Smurf1 pode ser um fator positivo, né, para o desenvolvimento de novos agentes terapêuticos para o tratamento de doenças inflamatórias e doenças infecciosas. Então, com o desenvolvimento desse trabalho, nos últimos 3 anos, nós publicamos essa revisão da literatura que saiu na Frontiers, mostrando o papel, né, de Smurf1 em regular a resposta imune inata e a resistência a diversos tipos de infecções. E recentemente nós publicamos esse paper que saiu né, reportando os dados sobre a importância de Smurf1 na regulação da resposta inflamatória no contexto de infecções por beta-coronavírus. Os dados de salmonela estão em preparação e a previsão é que o artigo seja submetido no próximo semestre. E aqui, por fim, eu gostaria de agradecer todo mundo, né, obviamente, os alunos de graduação e pós-graduação que participaram do desenvolvimento desses experimentos, mas principalmente a Josiane, o Luiz Pedro, o Wesley e o professor Sérgio Costa, que nos ajudaram bastante, fornecendo conhecimento, né, e discutindo os dados dos nossos trabalhos. Agradecer a professora Vivian e o Mauro Teixeira, que também participaram dos experimentos de coronavírus, que nós publicamos recentemente, e principalmente o suporte financeiro oferecido pela FAPEMIG, a CAPES e o CNPq também. Agradeço vocês pela atenção e pelo interesse em assistir o nosso vídeo e os nossos dados.